Deus. Porque esse povo nunca quis ouvir o Sermão do Monte. É o perfume de Cristo. Sabe qual que é o meu e o teu problema? É o problema desse povo. Porque muitas pessoas vêm para a igreja com essas expectativas. É necessário todos os cristãos dentro da igreja conhecerem sobre um período chamado período interbíblico. É esse período que faz a separação entre os dois testamentos da Bíblia Sagrada. Nenhum de nós conheceríamos facilmente o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, sem conhecermos necessariamente as implicações político-governamentais e religiosas que estes homens sobreviviam nos dias de Jesus. Porque é o povo que escuta o Sermão do Monte. Veja que a própria palavra de Deus diz aqui no capítulo 5, logo na primeira parte, que viu Jesus as multidões. Havia uma tradição escriturística de que, no primeiro século da era cristã, uma multidão bíblica equivalia-se a 1000 pessoas. Veja que o termo multidão aqui, ele está aplicado no plural. O que faz com que Jesus observe na região da Galileia dezenas de milhares de homens e mulheres. Mas como viviam esses homens e mulheres? Como eles experimentavam os processos sociais e religiosos no tempo em que Jesus se levantou na região da Judéia, Galiléia, Idumeia, Traconíades, Decápolis para pregar a palavra de Deus. Uma coisa é você ler o Sermão do Monte hoje, porque toda a verdade de Deus já está estabelecida na palavra de Deus e já foi revelada. Outra coisa são pessoas iniciais que escutam pela primeira vez, preste atenção nessa palavra, a primeira pregação público-coletiva de Jesus Cristo. Então o período intertestamentário ele é marcado por 400 anos. Desde o Império dos Medos e dos Persas, entre os anos 539 ao ano 330, quando todo o regime do mundo antigo era dominado pelos Medos e pelos Persas. Você tem mandatários como Ciro, Dário, Xerxes, Artaxerxes e tantos outros que governaram o mundo durante esse período. Entre os anos 539 ao ano 330 a.C., nessa época é a época dos autores do Antigo Testamento, chamado Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram os homens de Deus que sobreviveram neste tempo. Depois deste regime, você tem o Império Greco-Macedônio, que é liderado inicialmente por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Quando você abre a sua Bíblia para estudar a segunda expedição missionária de Paulo a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e capítulo 17, o apóstolo Paulo pisa em Apolônia, Anfípolis, Filipos, Tessalônica e Bereia. Toda aquela grande região foi orquestrada e administrada pelo Império Helênico Greco-Macedônio. E o próprio Filipe colocou o nome da cidade de Filipos em homenagem a si próprio. Foi este homem, inclusive, que deu toda a preponderância à própria cidade de Tessalônica. Mas aí é outro assunto a partir da 4ª década antes da era cristã. O Império Greco-Macedônio ele tem profunda influência aqui nesse território onde nós estamos, porque entre os anos 330 ao ano 146 a.C., este império domina toda a região da Judéia, da Galileia, a região onde os filhos de Deus estavam, a saber, a nação de Israel. Isso porque Alexandre o Grande ele morre, pastor Luiz, e ele não tem um sucessor, um herdeiro. Ele divide o seu grande império para 4 generais. Você tem, por exemplo, Cassandro e Lisímaco. Este Cassandro ele assume o controle da Grécia e da Macedônia. Lisímaco assume o controle da Trácia e da Bitínia. Ptolomeu, o terceiro general, assume o controle do Egito, e olha o nome aqui, Judéia. Seleuco assume o controle da Frígia, Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Pastor, por que nós precisamos saber disso? Porque desde o ano 330 a 146 a.C., a região da Judéia, Pérea, Idumeia, Samaria e Jerusalém pagavam como carga tributária para este império em torno de 800 a 840 talentos de metais preciosos por ano. Por isso que durante toda essa monarquia destes homens que eram de cultura grega, eles disputavam a carga tributária desse território e fizeram 6 vezes. Até que Antíoco IV Epifânio, entre os anos 168 e 167, assume o controle da Judéia na 6ª vez que ele se levanta para tomar esse regime, e ele consegue fazê-lo. No entanto, ele quis helenizar a cultura judaica nessa época, e ele ofereceu o próprio templo daquela época, que era o templo de Zorobabel, o templo de Josué, o templo orquestrado por Esdras, protegido por Neemias, através das muralhas, e ele santifica o templo de Deus a Zeus. Durante a manhã eles acendiam uma vela para Zeus. Durante a noite acendiam uma vela para Iavé. Como se não bastasse isso, ele sacrificou uma porca, um suíno feminino no templo, no altar de Deus. Com isso, você provoca uma grande revolta, que se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica Apostólica Romana, você vai ver um livro chamado A Revolta dos Macabeus, ou Os Macabeus. É nesse período que você tem uma das maiores revoltas judaicas do período intertestamentário. Pastor, aonde é que está tudo isso que o senhor está falando na Bíblia? Nessa página branca aí, ó, que você tem, separando o Antigo
do Novo Testamento. Se você não entender isso aqui que eu estou falando para você agora, você nem tem por que entender completamente o Novo Testamento. Porque se eu não te colocar na cabeça do povo que escuta pela primeira vez a mensagem de Cristo, você não vai conseguir captar os impactos sociais, religiosos, políticos e governamentais. Porque o Sermão do Monte, pastor Luiz, eu vou entrar aqui, depois eu volto, ele fere toda a expectativa do povo. Porque o povo não quer ser pobre, o povo não quer chorar, o povo não quer pacificação, o povo não quer ser humilde. O povo está à procura de um revolucionário que possa propor um sistema de governo capaz de livrar a nação de Israel do governo que eles estavam servindo. Então a revolta macabeia trouxe alguns princípios entre os anos 167 ao ano 63 a.C., quando Matitias o pai, Judas Macabeu, Jonatas, Simão, Eliezer e João promulgaram a maior revolta contra os Seleucidas, fazendo pelo menos 3 coisas. Eles livraram a nação de Israel de uma decadência político-religiosa. Eles eliminaram de uma vez por todas todos esses aspectos de helenização dentro do judaísmo. São muito mais nacionalistas, bateram no peito e invocaram sobre si características nacionalistas e não aceitaram mais que outros povos dominassem comportamental e religiosamente o povo. Aqui os judeus, pela primeira vez como judeus, ganharam status de nação. Como se não bastasse isso, impulsionaram pela primeira vez no judaísmo a paixão pela lei de Deus e a expectativa de um novo Messias. O novo Messias sai com a expectativa levantada pela revolta macabeia. Tanto é verdade que foi aqui, evangelista Oemes, que as 5 facções religiosas dentro do judaísmo se levantaram. São elas os saduceus, os fariseus, os zelotes, os herodianos e os essênios. É bem aqui, pela primeira vez, que a nação de Israel é ditada, orquestrada, administrada, político e religiosamente de forma independente. Aí, pastor, então é o poder de Deus na terra. É o poder de Deus, sim. É, de certo modo, uma grande libertação, uma grande nacionalização, querido presbítero Leonardo. Até que Pompeu, no ano 66 antes da era cristã, veio para Jerusalém, vencendo as forças lá na região da Galileia e conquista a cidade de Jerusalém, o território da Judéia, a Idumeia, Traconíades, para o Império Romano. E a partir de então, o Império Romano, que já dominava o mundo desde 146, e outra coisa, domina o mundo de 146 a 396. E bem aqui em 66, Pompeu entra dentro do território de Jerusalém, entre os anos 63 e 66. A partir de então, toda a carga tributária, todos os aspectos governamentais, tudo que se podia categorizar como bem e como valor patrimonial dentro do território de Israel era salvaguardado pelo Império Romano, que recebia do povo de Deus todo o ouro necessário, a cerca de 800 a 840 talentos de ouro por ano. Você tem Augusto César, que governou entre os anos 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Tibério César entre os anos 14 ao ano 37, Gaio, que é o chamado Calígula, o promíscuo, o prostituto, o pornógrafo, que governou entre os anos 37 e 41, Cláudio, que teve profundas influências a partir de si e da sua perseguição para a primeira e inicial diáspora judaica entre os anos 41 e 54, Nero, que foi provavelmente o responsável pelo martírio de Paulo e de Pedro entre os anos 54 e 68, Teodósio, lá na frente, foi que sanciona o cristianismo como religião oficial do império, e até lá os cristãos só levaram burdoada. Bom, por que o senhor está falando isso, pastor? O que tem isso a ver? Bom, não é o que tem isso a ver. É que todos os aspectos sociais, políticos, econômicos e religiosos da Judéia estavam debaixo dos auspícios do Império Romano nessa época. Para governar aquela região, empossaram um Idumeu, e ele se chamava Herodes o Grande. Ele administrou 40 anos de monarquia de 2 formas. Os primeiros 18 anos ele foi vassalo, corruptor, truculento. Matou muitas pessoas, levou no braço a força do seu governo. Ele administrou todo aquele grande império entre os anos 37 a.C. ao ano 4. Mas os últimos 20 anos da sua monarquia, ele começa a construir o Beit HaMikdash, o grande templo de Herodes, 10 vezes maior do que o templo de Salomão. Pátio das mulheres, pátio dos homens, pátio dos ímpios e gentios e pátio dos cambistas. Ocupavam a terça parte da cidade, 115 mil pessoas sobre os pés. Os homens ovacionavam tanto a Herodes que os próprios discípulos, quando andavam no templo, diziam: que belas pedras. Eram pedras de mármore Carrara, vinda do Egito, pesando a menor delas quase 1 tonelada. O homem foi de uma revolução fenomenológica na indústria arquitetônica do território de Israel, e eu nem posso dizer do que mais esse homem fez. Ele tinha uma característica muito polígama. Ele se casou pelo menos 10 vezes.
atrizes. O nome da primeira esposa era Doris, Mariane I, Mariane II, Maltace, Cleópatra de Jerusalém. Não a Cleópatra de Alexandria, porque a Cleópatra de Alexandria era a 14ª Ptolomaica que se casou ou que se enrolou com Júlio César e com Antônio, com Pales, com Paidra, com Elfis e mais 2 mulheres desconhecidas. Matou grande parte de suas esposas, matou suas sogras, matou seus sobrinhos. Ele mandou filhos para estudar em Roma. Os filhos voltaram de Roma. Ele conversando com a sua irmã, a irmã disse: esses filhos sabem mais do que você. Ele mandou matar os filhos, mandou matar os sobrinhos, mandou matar a mulher. A mulher que ele mais amou foi Mariana II, uma Asmodeia. Ele mandou matar Mariana II. Ele prendeu nobres, prendeu rico em Jerusalém e disse: tranca tudo, no dia que eu morrer eu quero que você mate os nobres da cidade de Jerusalém, porque eu quero lágrimas no meu funeral. Era como o povo estava. Era assim, por isso, pastor Efigênio, que o povo fala para mim: eu leio a Bíblia, eu não entendo. Você não entende quando lê a Bíblia porque você nem entende como o povo estava. Você não entender como o povo estava, porque você escuta, isso é bonito. Bem-aventurados que choram. O choro não é o choro do teu olho e nem o choro do meu olho. Eu escutar bem-aventurados são os que choram é diferente daquele povo, pastor Efigênio, escutar bem-aventurados são os que choram. Porque se tem uma coisa que eles não querem, é chorar. Se tem uma coisa que eles não querem, é ser humildes, porque eles estão debaixo do pé desse povo. Aí, quando ele morre, ele divide o seu governo para 4 de seus filhos. Para Arquelau, que fica sendo o etnarca da Samaria, Judeia e Edom. Para Agripa II, que fica sendo o etnarca da Galileia e também da Pérea. Para Antipas, que é responsável por uma parte da Galileia. Para Filipe II, que pega parte da Itureia e Traconíades. Para Agripa I e Agripa II. E depois Pilatos. Entre os anos 26 e 36, este Pilatos ficou sendo governador da Judéia. Inclusive é sob a sua égide que Jesus é crucificado. Então esse povo aqui, eles não querem ouvir Sermão do Monte. Nem o próprio Pedro se desvencilhou das armas que tinha quando acompanhou Jesus. Ele dormiu com Jesus 3 anos e meio. Ele alimentou-se com Jesus 3 anos e meio. Mas no último dia em que ele se levanta com Cristo ainda em liberdade, ele arranca a orelha de Malco, o soldado romano. Ele mirou na cabeça, mas ele era ruim de mira e estava de noite, pegou na orelha. Então nem Jesus pregando a Pedro todo dia tirou a arma de Pedro, porque Pedro era um zelote. Pedro queria uma revolta, tanto é verdade que ele queria uma revolta, que essa revolta aqui provocada pelos zelotes, pastor Luiz, ela foi uma revolta tão grande que depois da morte de Cristo, 30 anos depois, iniciou-se no ano 62 uma revolta, chamada a Revolta dos Zelotes, que provocou uma ira tão grande em Vespasiano, e ele enviou seu filho, naquela época chamava Tito. Tito venceu Flávio Josefo na Galileia, veio para Jerusalém em 67, rodeou a cidade, em 70, Tito entrou na cidade, matou todo mundo, 1 milhão de judeus. Os demais correram, por quê? Porque esse povo nunca quis ouvir Sermão do Monte. Esse povo nunca quis saber de Sermão do Monte. Esse povo quis o que eles sempre pretenderam: que se levantasse uma Machia para livrar o Israel humano, o Israel governamental. Sabe, se eu disser pra ti aqui, eu perfume de Cristo, sabe qual que é o meu e o teu problema? É o problema desse povo. Porque muitas pessoas vêm para a igreja com estas expectativas governamentais.